Vamos continuar a nossa leitura? Hoje nós vamos ler Números 17, 18, Salmos 70, João 11. Eu vou ler na nova versão transformadora. Senhor, obrigada pela palavra. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo. Que a nossa mente esteja receptiva à tua palavra, Pai. Obrigada por preparar tudo para esse momento. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que tragam 12 varas de madeira, uma para cada líder das tribos de seus antepassados. Escreve o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi, escreva o nome de Arão, pois é necessário que haja uma vara para cada chefe das tribos de seus antepassados. Coloque as varas na tenda do encontro, diante da arca que contém as tábuas da aliança, onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com a murmuração e as queixas dos israelitas contra vocês. Moisés transmitiu as instruções ao povo de Israel, e cada um dos 12 líderes das tribos, incluindo Arão, levou uma vara para Moisés. Então Moisés colocou as varas na presença do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, produzindo brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Depois que retirou as varas da presença do Senhor, Moisés as mostrou para o povo, e cada líder tomou de volta sua vara. O Senhor disse a Moisés: põe a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança, para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e evitará mais mortes. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Então os israelitas disseram a Moisés: estamos condenados. Vamos morrer. Vamos todos morrer. Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que estamos todos condenados a morrer? Números 18. O Senhor disse a Arão: você, seus filhos e seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por quaisquer ofensas relacionadas ao santuário. Mas somente você e seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Traga seus parentes da tribo de Levi, a tribo de seus antepassados, para ajudarem você e seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança. Quando os levitas realizarem as tarefas que lhes foram designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer dos objetos sagrados nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão as responsabilidades de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela, mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço do santuário e no altar, para que a minha ira não volte a se acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi dentre todos os israelitas seus parentes, os levitas, como presente para vocês, consagrados ao Senhor para o serviço na tenda do encontro. Mas você e seus filhos, os sacerdotes, devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar e ao que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. O Senhor disse ainda a Arão: eu mesmo encarreguei de todas as ofertas sagradas que os israelitas trazem a mim. Dou todas essas ofertas consagradas a você e a seus filhos como sua porção permanente. A parte das ofertas santíssimas que não é queimada no fogo é reservada para vocês. Essa porção de todas as ofertas santíssimas trazidas a mim, tanto das ofertas de cereal, como das ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, é santíssima e pertence a você e a seus filhos. Comam como oferta santíssima. Todos os sacerdotes a comerão e a considerarão santíssima. Todas as ofertas sagradas e ofertas movidas que os israelitas apresentarem a mim, movendo-as para o alto diante do altar, também pertencerão a vocês. Eu as dou a você e a seus filhos e as filhas como sua porção permanente. Qualquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá dessas ofertas. Também dou a vocês as primeiras ofertas das colheitas que o povo apresentar ao Senhor, o melhor do azeite, do vinho novo e dos cereais. Todas as primeiras colheitas da terra que o povo apresentar ao Senhor pertencem a vocês. Qualquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá desses alimentos. Tudo que em Israel for consagrado para o Senhor também pertence a vocês. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecido ao Senhor serão seus. Mas o primeiro filho e a primeira cria de animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Vocês deverão resgatá-los quando eles tiverem 1 mês de idade. O preço do resgate é de 5 peças de prata, com base no ciclo do santuário,
equivalente a 12 gramas cada peça. Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias das vacas, ovelhas e cabras, elas foram separadas. Asperja seu sangue sobre o altar e queime a gordura como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertencerá a vocês, como o peito e a coxa direita, que são movidas para o alto como oferta especial diante do altar. Sim, eu dou a você todas essas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. São para você e para seus filhos e filhas, para serem consumidos como sua porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica a seus descendentes. O Senhor disse mais a Arão: vocês, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou a sua propriedade e sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma da terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor. Essa será a herança dos levitas, por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. O Senhor disse ainda a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas: quando receberem dos israelitas os dízimos, que eu dou a vocês como sua herança, entreguem a 10ª parte deles, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Essa será considerada sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal de sua eira ou do vinho de sua prensa de uvas. Apresentem a 10ª parte do dízimo recebido dos israelitas como oferta para o Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor e vocês devem apresentá-la ao sacerdote Arão. Entreguem ao Senhor as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberem. Dê também as seguintes instruções aos levitas: quando apresentarem a melhor parte como sua oferta, ela será considerada como se tivesse vindo de sua própria eira ou de sua prensa de uvas. Vocês e suas famílias comerão deste alimento onde quiserem, pois é a recompensa por seu serviço na tenda do encontro. Não serão considerados culpados por aceitarem os dízimos, desde que entreguem a melhor porção aos sacerdotes. Mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fossem qualquer. Se o fizerem, morrerão. Aleluia, Jesus. Salmo 70. Por favor, Deus, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: agora o pegamos. Alegre-se e exultem, porém, todos os que te buscam. Todos os que amam a tua salvação digam sempre: Deus é grande. Quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa e me socorre. Ó Deus, tu és o meu auxílio e minha salvação. Ó Senhor, não te demores. Aleluia, Jesus. João 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem chegar, pois têm luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele.
Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, depois, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram os conselhos dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira de ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus por esta razão. Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo no deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia e purificação antes que a Páscoa começasse. Continuava procurando Jesus e, estando ele no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo e poderoso é o seu nome, Pai. Glorificado para sempre é o teu nome. Louvado, Pai, bendito e glorificado para sempre. Obrigada, Jesus, pela palavra. Obrigada, Senhor, por esse lugar, por esse encontro, Pai. Apesar de nós, obrigado pela sua bondade e misericórdia. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está aqui, Pai. Obrigado porque nós conseguimos, Senhor, ter acesso ao Senhor. Obrigada, Jesus,
pela bondade, pela graça. Senhor, que essa palavra possa chegar a muitos, Pai, que precisam, que dependem do Senhor e nem saibam. Que essa palavra possa chegar àqueles que vivam como se o Senhor não existisse, Pai. Que essa palavra possa chegar àqueles que acham que são independentes. Revela-te a eles, Pai. Abre os olhos espirituais deles, os ouvidos, Pai. Que a palavra os convença e os transforme em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.